Sempre odiei. Não quero ser indiscreta, retorqui. Mas então por que está ouvindo ópera? Ele me contou que seu pai foi um apaixonado por ópera, e sempre que podia ouvia seus discos antigos. O motorista, homem já de meia idade, durante vários anos vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera. Colocava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. Não se torture, aconselhei. Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera. Por que simplesmente não se considera uma delas? O mindset de crescimento também não determina que tudo é possível mudar, deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. O mindset fixo dificulta o desenvolvimento e a mudança. O mindset de crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas nada deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Pergunta: não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset de crescimento, isto é, até que aconteça alguma coisa. Mas, como se pode imaginar, sua confiança é mais frágil, pois as decepções e mesmo o esforço são capazes de enfraquecê-las. Geoff Matthew realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocada em mindset fixo. Matthew lhes disse que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em mindset de crescimento. A esses ele disse que a habilidade com computadores era suscetível de se desenvolver por meio da prática, imersos em um ou outro desse mindset. Todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset de crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam. Mas, por causa desses erros, os de mindset fixo na verdade perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com os alunos de Berkeley. Richard Robbins e Jennifer Pauls acompanharam alunos da Universidade de Califórnia, em Berkeley, durante seus anos de graduação. Verificaram que, quando os alunos usavam o mindset de crescimento, ganhavam confiança em si mesmos à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-la. As desculpas de John McElroy tinham essa finalidade, proteger sua confiança. Michelle Wie era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no torneio Albertson, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, PGA na sigla em inglês, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram a adverti-la de que poderia abalar gravemente sua confiança caso seu desempenho não fosse bom. Que receber críticas muito fortes no início da carreira e enfrentar competidores de nível superior poderia prejudicar seu desenvolvimento a longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do torneio. Mas White discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes. O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado, ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança de Wai não se abalou 1 milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar nesse terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos percebi uma carta de uma nadadora de nível mundial. Prezada professora Dweck. Sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me diziam para acreditar 100% em mim mesma. Dizia-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outro atleta. Para mim, era difícil fazer isso, porque tenho consciência de meus defeitos e dos erros que cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era pior ainda. Mas li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento. Isso me modificou. É possível trabalhar meus defeitos. Agora, os erros não parecem tão importantes. Quis escrever essa carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada. Sinceramente, Mary Williams. Uma coisa notável que aprendi em minha pesquisa é que o mindset de crescimento nem sempre é necessário confiança. O que quero dizer é que, mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do mindset de crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Li infindáveis livros e artigos. As informações que obtive foram muitíssimas. Nunca havia escrito de maneira simples. Isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim. Há muito tempo isso era exatamente o que eu queria que você pensasse. Mas agora quero que saiba que o esforço que custou e a alegria que proporcionou. Desenvolva seu mindset. Todas as pessoas nascem gostando de aprender, mas o mindset fixo pode matar esse prazer. Pense em alguma ocasião em que você fazia algo com prazer. Montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança. De repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez tivesse sentido repentinamente cansado, tonto, aborrecido ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É um mindset fixo. Imagine que seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta o desafio e aprende. Vá em frente. Criar um mundo no qual somos perfeitos é algo tentador. Lembro-me dessa sensação na escola fundamental. Podemos escolher os parceiros, fazer amigos, contratar pessoas que nos fazem sentir imprescindíveis. Mas raciocine, você não quer crescer nunca? Da próxima vez que se sentir tentada a ficar rodeado de adoradores, vá à igreja. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Há algo em seu passado que, em sua opinião, rotulou você? Uma nota em uma prova? Um ato desonesto ou rude? Ter sido despedido de um emprego? Ter sido rejeitado? Concentre-se nesse episódio. Sinta as emoções que o acompanham. Agora, coloque-se numa perspectiva de mindset de crescimento. Examine honestamente seu papel naquela situação, mas entenda que ela não define sua inteligência ou sua personalidade em vez disso. Pergunte, o que aprendi ou o que posso aprender com essa experiência?
Como posso utilizá-la como base para o meu aperfeiçoamento? Leve com você essas ideias em lugar das outras. De que forma você age quando está deprimido? Esforce-se mais nas coisas de sua vida ou deixa de lado? Na próxima vez que se sentir assim, adote mindset de crescimento. Pense em aprendizado, desafio, enfrentando os obstáculos. Pense no esforço como uma força positiva, construtiva e não como algo desagradável. Experimente isso. Há algo que você sempre quis fazer, mas teve medo de não saber fazer bem? Faça os planos para tentar. Capítulo 3. A verdade sobre aptidão e realização. Tente imaginar Thomas Edison de maneira mais vívida possível. Pense no lugar em que ele está e no que está fazendo. Estará sozinho? Fiz essas perguntas a várias pessoas, e elas sempre diziam coisas assim. Está em uma oficina rodeado por vários aparelhos. Trabalha no fonógrafo, fazendo experiências. Conseguiu. Está sozinho? Sim, está fazendo tudo sozinho, porque só ele sabe o que está buscando. Está em Nova Jersey. Está numa sala parecida com um laboratório, vestindo um jaleco branco. Está curvado sobre uma lâmpada. De repente, a lâmpada funciona. Está sozinho? Sim. É um jeito meio arredio que gosta de fazer suas experiências sozinho. Na verdade, os registros mostram uma pessoa bastante diferente, que trabalhava de maneira diversa. Edison não era um homem solitário. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes, inclusive cientistas competentes, muitas vezes trabalhando dia e noite no laboratório moderníssimo, financiado por uma empresa. As coisas não aconteceram de repente. A lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento, único em que ele aparece a solução brilhante, mas não houve um momento singular da invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único invento. Ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Edison não era um amador engenhoso, nem um sábio do outro mundo. O chamado feiticeiro do Menlo Park era um empresário sagaz, que tinha perfeita consciência do potencial comercial de suas invenções. Também sabia lidar com a imprensa, e às vezes passava à frente de outros ao se apresentar como inventor de alguma coisa, porque sabia como se promover. Claro, Edison era um gênio, mas nem sempre era genial. Seu biógrafo, Paul Israel, investigando todas as informações disponíveis, acredita que ele tenha sido uma pessoa mais ou menos comum de seu tempo e lugar. Quando jovem, interessava-se por experiências e aparelhos mecânicos, talvez com mais avidez do que a maioria das pessoas. Mas as máquinas e a tecnologia fazia parte da experiência comum do rapaz normais do meio-oeste norte-americano. O que acabou por distingui-lo foram seu mindset e sua tenacidade. Ele nunca deixou de ser um menino curioso que gostava de mecânica e procurava novos desafios. Muito depois que outros jovens já haviam adotado os papéis que desempenhariam na sociedade, ele viajava de trem, de cidade em cidade, para aprender tudo o que pudesse sobre telegrafia, tornando-se cada vez mais capacitado entre os telegrafistas por meio de incessante autodidatismo e invenção. Mais tarde, para a grande decepção de suas esposas, o autodesenvolvimento e as invenções continuaram a ser seu grande amor, porém, unicamente seu campo de atuação. Há muitos sobre capacidade de realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário que de repente produz coisas maravilhosas. Mas a obra-prima de Darwin, A Origem das Espécies, exigiu anos de trabalho de equipe em campo, centenas de debates com colegas e mentores, diversos rascunhos preliminares e metade de uma vida de dedicação até que tudo pudesse dar frutos. Mozart trabalhou por mais de 10 anos até produzir qualquer uma das obras que hoje admiramos. Antes disso, sua composição pouco tinha de original ou interessante. Na verdade, nada mais eram do que colagens de pedaços tirados de outros compositores. Este capítulo trata dos verdadeiros ingredientes da realização. Trata dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava delas e outras conseguem mais. Mindset e desempenho escolar. Desçamos da atmosfera celestial de Darwin, Mozart e voltamos à Terra, a fim de ver de que forma as atitudes geram as realizações da vida real. É engraçado, mas acompanhar o desenvolvimento de um aluno no mindset de crescimento me causa maior impacto do que todos os relatos a respeito de pessoas como Mozart e Darwin. Talvez porque tenha mais a ver com você e comigo. Mais a ver com o que nos aconteceu e com as razões que nos fizeram chegar ao lugar em que estamos. E também tem a ver com as crianças e seu potencial. De volta à Terra. Verificamos o mindset dos alunos durante a transição da escola de ensino fundamental para a de ensino médio. Acreditavam que sua inteligência era uma característica fixa ou algo que poderiam desenvolver? Depois, os acompanhamos durante 2 anos. A transição para o ensino médio é uma época de grande desafio para muitos estudantes. As tarefas ficam bem mais difíceis, os critérios de avaliação mais severos e o ensino muito menos personalizado. E tudo isso acontece no momento em que os alunos estão às voltas com seus novos corpos e papéis de adolescentes. As notas ficam prejudicadas, mas o desempenho dos alunos não apresenta os mesmos prejuízos. Realmente não. Em nosso estudo, só os alunos de mindset fixo apresentavam declínios nas notas. Houve uma redução imediata e gradual, mas indiscutivelmente, seu desempenho foi ficando cada vez pior durante os 2 anos. Os de mindset de crescimento tiveram aumento em suas notas durante esse período. Ao chegar ao ensino médio, os desempenhos anteriores dos 2 grupos eram praticamente uniformes. No ambiente mais afável da escola fundamental, haviam obtido notas e avaliações idênticas nas provas. Somente ao enfrentarem o desafio do ensino médio, começaram a se diferenciar. Eis as explicações que os estudantes de mindset fixo deram às suas notas ruins. Muitos culparam suas capacidades. Sou mais burro, ou não dou para matemática. E muitos ocultaram seus sentimentos, culpando outra pessoa. O professor de matemática é um gordo safado. O professor de inglês é porcalhão, ou ainda, o professor é um drogado. Essas interessantes análises do problema dificilmente proporcionam um bom roteiro para o êxito no futuro. Com a ameaça do fracasso, os alunos de mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Disseram-nos que às vezes também se sentiam sobrecarregados, mas sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário. Era como George Denzi. Quem? George Denzi era aluno de graduação em matemática em Berkeley. Certo dia, como de costume, chegou atrasado à aula de matemática e rapidamente copiou do quadro negro os 2 problemas do dever de casa. Quando mais tarde tratou de resolvê-los, achou-os muito difíceis e levou dias se esforçando até encontrar a solução. Na verdade, os problemas não eram dever de casa, e sim 2 famosos problemas matemáticos que jamais haviam sido resolvidos.
A síndrome do menor esforço. Nosso grupo de alunos de mindset fixo que enfrentava a transição a considerava uma ameaça. Ela continha o risco de arrancar suas máscaras e transformá-los de vencedores em perdedores. Com efeito, no mindset fixo, a adolescência é um grande desafio. Serei inteligente ou burro? Serei bonita ou feia? Sou bacana ou sou nerd? Sou vencedor ou perdedor? No mindset fixo, um perdedor será sempre um perdedor. Não admira que muitos adolescentes mobilizem seus recursos não para aprender, mas para se proteger. Uma das muitas formas que utilizam para isso, além de fazer apreciações pouco lisonjeiras sobre os professores, é não se esforçar. Isso ocorre quando alguns dos estudantes mais brilhantes, como Nadia, Salerno, Sonnenberg, simplesmente deixam de se empenhar. Com efeito, alunos de mindset fixo nos dizem que seu principal objetivo na escola, além de parecerem inteligentes, é fazer o mínimo esforço possível. Concordam veementemente com as afirmações como as seguintes: na escola, meu objetivo principal é fazer as coisas de maneira mais fácil possível, então não preciso me empenhar muito. Essa síndrome do menor esforço frequentemente é vista como uma forma de afirmação da independência dos adolescentes em relação aos adultos, mas é também uma maneira pela qual os alunos de mindset fixo se protegem. Acham que os alunos dizem: agora vamos avaliar você e ver do que é capaz. Me respondo: nada disso. John Holt, o grande educador, diz que esses são os truques que todos os seres humanos usam quando outros os estão julgando. O pior aluno que já tivemos fora da casa de aula era uma pessoa tão madura, inteligente e interessante quanto qualquer outro em toda a escola. Onde foram que as coisas saíram dos eixos? Em algum momento em sua trajetória, sua inteligência se dissociou da vida escolar. Para os estudantes de mindset crescimento, parar de esforçar não faz sentido. Para eles, a adolescência é uma época de oportunidade, tempo de aprender novas matérias, tempo de descobrir o que gostam e o que querem ser no futuro. Mais à frente, relatarei o projeto no qual ensinamos o mindset crescimento, os alunos do primeiro ano de ensino médio. O que quero mostrar agora é a forma pela qual esses ensinamentos liberaram seus esforços. Certo dia, estávamos apresentando o mindset crescimento a um novo grupo de estudantes. De repente, Jimmy, o rapazinho que deliberadamente menos se esforçava em todo o grupo, ergueu os olhos cheios de lágrimas e disse: a senhora quer dizer que eu não tenho de ser burro? Naquele dia em diante, ele se empenhou. Começou a dormir mais tarde para terminar seus deveres de casa, com os quais jamais se preocupara antes. Começou a entregar trabalhos o mais cedo possível para obter avaliações e estudá-las. Passou a acreditar que se esforçar não era algo que o tornava vulnerável, e sim algo que o tornava mais inteligente. Descubra seu cérebro. Um amigo íntimo recentemente me entregou algo que escreveu, uma história em versos que me fez recordar Jimmy e a libertação do seu esforço. A senhora Beer, que tinha sido professora de meu amigo no segundo ano, pediu que cada aluno recortasse um cavalo de papel. Depois, alinhou todos os cavalos acima do quadro negro e transmitiu sua mensagem do mindset crescimento. Seu cavalo é tão rápido quanto o seu cérebro. Toda vez que aprenderam alguma coisa, seu cavalo se moverá para frente. Meu amigo não conhecia bem essa coisa de cérebro. Seu pai sempre dizia: você tem muita língua e pouco cérebro, e isso não é bom. Além disso, seu cavalo parecia preso à linha de partida enquanto os cavalos dos outros participavam da corrida de aprendizado. Especialmente os de Hank e Billy, os gênios da classe, cujos cavalos saltavam na frente de todos os demais. Mas meu amigo continuou se esforçando. Para melhorar suas aptidões, tratava de ler histórias em quadrinhos com a ajuda da mãe e somava os pontos quando jogava cartas com a avó. E em breve, meu ágil potro saltou para frente como um furacão, e ninguém foi capaz de detê-lo. Durante semanas e meses, ele se lançou diante, superando os demais, um por um. Na reta de chegada do fim da primavera, os cavalos de Hank e Billy estavam na frente. Mas, depois de alguns exercícios de subtração, quando a última seneta da escola soou, meu cavalo venceu. Por um focinho. Descobri então que eu tinha um cérebro. Meu cavalo era a prova. Paul Worthman. É claro que o aprendizado não deve ser uma corrida, mas aquele paio ajudou meu amigo a descobrir seu cérebro e a conectá-lo à sua instrução escolar. A transição para o curso superior. Outra transição, outra crise. A faculdade é o momento em que todos os melhores alunos do ensino médio se juntam. Assim como nossos alunos de pós-graduação, ontem eles se sentiam como reis, mas hoje, quem são? Em nenhum lugar, a ansiedade decorrente do fato de se sentirem destronados é mais palpável do que nas aulas preparatórias para a pós-graduação em medicina. No capítulo anterior, mencionei o estudo que fizemos com promissores estudantes de graduação que faziam o primeiro curso superior de Química. Esse curso é que lhes proporcionaria ou negaria a entrada no currículo preparatório de medicina. E sabe-se que os alunos farão tudo o que puderem para se dar bem nele. No início do semestre, verificamos os mindsets dos estudantes e, em seguida, os acompanhamos durante o curso, observando suas notas e fazendo perguntas sobre o andamento de seus estudos e sobre suas estratégias. Novamente, comprovamos que os alunos de mindset crescimento obtinham melhores notas. Mesmo quando iam mal em uma prova, recuperavam-se nas seguintes. Quando os de mindset fixo não se davam bem, frequentemente não conseguiam recuperação. Nesse curso, todos estudavam. Mas há diferentes maneiras de estudar. Muitos alunos estudam assim. Leiam livros e anotações que fazem nas aulas. Se a matéria for difícil, leem mais de uma vez. Ou então, procuram memorizar tudo o que podem, como um aspirador de pó. Assim, estudam os de mindset fixo. Se não iam bem na prova, concluíam que química não era sua vocação. Afinal, fiz o melhor que podia, não fiz? Nada disso. Eles se espantariam se soubessem o que faziam os alunos de mindset crescimento. E eu mesmo acho notável. Eles dominavam completamente seu aprendizado e sua motivação. Não mergulhavam numa memorização irrefletida de matéria do curso. Conforme disseram, procurei traçar linhas gerais e princípios básicos enquanto assistia às aulas. Ou examinei meus erros até certificar-me de que o havia compreendido. Estudavam para aprender e não apenas para passar na prova. Na verdade, por isso tiravam notas melhores. E não por serem mais inteligentes ou porque tivessem de preparado melhor anteriormente. Em vez de perder a motivação quando a aula ficava muito chata ou difícil, diziam:
Conservei meu interesse pela matéria. Mantive uma atitude positiva quanto ao estudo da química. Continuei motivado para o estudo. Mesmo quando achavam que o livro era chato ou que o professor era enfadonho, não permitiam que a motivação se dissipasse. Pelo contrário, mantê-la nesse caso se tornava ainda mais importante. Recebi um e-mail de uma das minhas alunas de graduação pouco depois de lhe haver ensinado o Mindset Crescimento. Eis a forma pela qual ela estudava anteriormente. Quando enfrentava um tema realmente difícil, eu procurava ler os textos repetidas vezes. Depois de aprender o Mindset Crescimento, ela começou a utilizar estratégias melhores que davam certo. Professora Dweck. Hoje, Eide, a professora assistente, entregou os resultados da prova, e eu não sabia se chorava ou se sentava. Eide lhe dirá que eu parecia ter acabado de ganhar a loteria, e me sinto realmente assim. Não posso acreditar que tinha ido tão bem. Esperava passar raspando. O encorajamento que a senhora me deu servirá muito em minha vida. Acho que tirei uma nota muito boa, mas não a ganhei sozinha. Professora Dweck, a senhora não apenas ensinou sua teoria, mas também a demonstra. Muito obrigado pela lição, é muito valiosa, talvez a mais valiosa que aprendi na Colômbia. E é claro que vou fazer isso, usar essas estratégias, antes de cada prova. Muito obrigada mesmo, e a você também, Eide. Da, já não mais impotente, Johnny. Por raciocinar em termos de aprendizado, as pessoas de Mindset Crescimento percebem todas as diferentes formas de adquirir conhecimento. É estranho. Nossos estudantes de preparação para a medicina fariam qualquer coisa para conseguir uma boa nota, menos dominar o processo que assegura esse resultado. Igualdade? Será que isso significa que qualquer pessoa com o mindset correto terá sempre êxito? Todas as crianças são iguais no começo? Vamos começar considerando a segunda pergunta. Não, algumas são diferentes. Em seu livro Crianças Superdotadas, Ellen Weiner oferece incríveis descrições de prodígios. Há crianças que parecem já nascer com a capacidade desenvolvidas em interesses obsessivos e que se tornam espantosamente bem-sucedidas ao prosseguir sem parar esses interesses. Michael era um dos precoces. Brincava constantemente com letras e números, fazia as infindáveis perguntas aos pais e falava. Lia e lidava com matemática desde a mais tenra idade. A mãe de Michael contava que aos 4 meses ele falou: Mamãe, papai, o que temos para o jantar? Aos 10 meses, espantava as pessoas no supermercado lendo palavras nos letreiros. Todos achavam que a mãe era ventríloca. O pai conta que aos 3 anos ele não apenas fazia cálculo de álgebra, mas descobria que demonstrava regras de algébricas. Todos os dias, quando o pai chegava do trabalho, Michael o puxava para os livros de matemática dizendo: Papai, vamos trabalhar? Ele deve ter nascido com alguma aptidão especial, mas para mim, sua característica mais visível é o extremo amor pelo aprendizado e pelo desafio. Os pais não conseguiam afastá-lo de suas exigentes atividades. O mesmo é verdade em relação a todas as crianças prodígios que o Wiener nos apresenta. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que o dom é a própria aptidão, mas o que nutre é aquela curiosidade constante e infinita além da busca do desafio. Será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos. Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécimes constantemente desde os primeiros anos de sua infância. Fossem eles prodígios ou não, todos nós temos interesses que podem se transformar em aptidões. Quando eu era criança, as pessoas me fascinavam, especialmente os adultos. Eu ficava imaginando, como é que eles funcionam? Com efeito, há alguns anos, um primo me recordou de um episódio ocorrido quando ambos tínhamos 5 anos. Estávamos na casa da minha avó. Eu e meu primo tinha brigado com a mãe porque queria comer algumas guloseimas. Mais tarde, nós dois nos reunimos na varanda da frente e eu disse a ele: Não seja tolo, os adultos gostam de achar que quem manda são eles. Diga que sim, e coma o que quiser, quando tiver vontade. Seriam essas palavras de uma psicóloga desabrochando? Só sei que meu primo me disse que esse conselho lhe foi muito valioso. É interessante assinalar que ele se tornou dentista. Todos podem se dar bem? Voltemos agora à primeira pergunta. Todos são capazes de grandes façanhas usando o mindset correto? Você conseguiria entrar na pior escola de ensino médio de seu estado e ensinar aos alunos cálculo de nível universitário? Se conseguisse, uma coisa ficaria clara. Com o mindset correto e o ensinamento adequado, as pessoas são capazes de realizar muito mais do que imaginam. A escola de ensino médio, Garfield, era uma das piores de Los Angeles. Dizer que os alunos eram desmotivados e os professores indiferentes é uma forma branda de falar a verdade. Mas, sem pensar duas vezes, Jamie Scalant, que ficou famoso com o filme Stand Up Deliver, ensinou cálculo integral de nível universitário a esses alunos de origem latino-americana que viviam em bairros pobres. Com seu mindset de crescimento, ele perguntava: como posso ensinar a eles? E não, conseguiria ensinar? Qual a melhor maneira de aprenderem? E não, será que eles conseguem aprender? Mas ele não só ensinou cálculo integral, ele e seu colega Benjamin Jimenez conduziram seus alunos ao mais elevado patamar nacional em matemática. Em 1987, apenas outras 3 escolas públicas do país tinham alunos capazes de fazer o teste de cálculo avançado. Entre essas estavam a escola de Stuyvesant e a escola de ciência de Bronx, ambas instituições de elite de Nova York, especializadas em matemática. Além disso, a maioria dos alunos de Garfield conseguiu nas provas notas suficientes para lhes assegurarem créditos universitários em todo o país naquele ano. Somente algumas centenas de estudantes de origem mexicana passaram nas provas naquele nível. Isso significa que há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade de desenvolvimento dos alunos. Marva Collins. Na maioria dos casos, quando as crianças se atrasam, por exemplo, quando repetem um ano, recebem textos de nível inferior, pois se acredita que não conseguirão melhorar. Essa ideia provém do mindset fixo. Esses alunos são poucos inteligentes e, por essa razão, precisam que noções simples lhes sejam repetidas constantemente. Bem, os resultados são deprimentes. Os alunos repetem um ano sem aprender mais do que já sabiam antes. Em vez disso, Marva Collins passou a tratar como gênios os estudantes dos bairros pobres de Chicago, que haviam repetido o ano nas escolas públicas. Muitos haviam sido rotulados como com problemas de aprendizado, retardados ou emocionalmente perturbados. Praticamente todos eram apáticos. Não havia brilho em seus olhos nem esperança nos rostos. A classe de Collins, no segundo ano da escola pública, começou com o mais baixo nível de leitura. Em junho, os alunos chegaram ao nível de 5º ano, estudando Aristóteles, Esopo, Tolstói, Shakespeare, Poe, Freud
e Dixon à medida que progrediam. Mais tarde, quando ela inaugurou a própria escola, o colunista Zen Smith, de Chicago Sun-Times, a visitou. Viu criança de 4 anos escrevendo frases como "vá ao médico", e Esopo escreveu fábulas, e falando de ditongos e sinais diacríticos. Observou alunos da segunda série recitando trechos de Shakespeare, Longfellow e Kipling. Pouco antes, visitaram uma escola em um subúrbio rico, na qual os alunos nunca tinham ouvido falar de Shakespeare. Ora bolas, disse um dos alunos de Collins. Você está dizendo que esses meninos da escola rica não sabem que Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616? Os alunos leem muito, mesmo durante as férias. O menino de 6 anos, que entrou para a escola com o rótulo de retardado, 4 anos mais tarde já lera 23 livros nas férias, inclusive um conto de Duas Cidades de Jane Eyre. Eles leem com profundidade e compreensão. Quando crianças de 3 a 4 anos estavam lendo sobre Dédalo e Ícaro, um dos mais velhos exclamou: "Professora, se não aprendermos e não nos esforçarmos, acabaremos fazendo um voo de Ícaro para lugar nenhum?" Eram comuns calorosos debates sobre Macbeth. Alfred Binet acreditava ser possível transformar qualitativamente o cérebro de uma pessoa. É claro que é possível. O cérebro daquelas crianças tinha sido transformado, quer avaliássemos pela amplitude de seus conhecimentos, quer por meio de testes padronizados. Benjamin Bloom, eminente pesquisador em educação, estudou 120 pessoas de extraordinário êxito. Eram pianistas de concerto, escultores, nadadores olímpicos, tenistas de categoria mundial, matemáticos e neurologistas pesquisadores. A maior parte não havia demonstrado qualidades excepcionais na infância e não exibia evidentes talentos antes que passasse a se dedicar com energia aos estudos. Mesmo no início da adolescência, em geral, não era possível prever seus êxitos futuros, tomando por base as qualidades que demonstravam naquela fase. Mas a persistência, motivação e dedicação junto com o apoio de que dispunham foi o que levou ao topo. Bloom conclui dessa forma. Depois de 40 anos de pesquisas intensas sobre aproveitamento escolar nos Estados Unidos e no exterior, minha principal conclusão é a seguinte: o que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender, quase todos também serão capazes, desde que disponham das condições anteriores e atuais adequadas para o aprendizado. Ele não inclui os 2 ou 3% de crianças com graves deficiências, nem os 1 ou 2% dos que situam na outra extremidade, em que estão os meninos como Michael. Todos os demais entram em seu cálculo. Níveis de aptidão e acompanhamento. Mas não haverá um motivo para a diferenciação dos alunos por níveis de aptidão? Suas notas nas provas e suas realizações anteriores já não demonstram qual é a sua aptidão? Lembremos-nos de que esses indicadores nos dizem em que ponto está um aluno, mas não aonde poderá chegar. Falk Weber, pesquisador alemão, estudou professores de ensino fundamental de mindset diversos. Alguns deles com mindset fixo. Achavam que os alunos que viam em suas aulas com níveis diversos de aproveitamento eram profundo e permanentemente diferentes. Segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de um ano. Se eu souber a diferença dos alunos, sou capaz de prever com bastante precisão sua carreira escolar. Como professor, não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim como a senhora Wilson, minha professora do 6º ano, esses professores pregavam e praticavam o mindset fixo. Em suas aulas, os alunos que começavam o ano no grupo de alta capacidade terminavam o ano nesse nível. E os que começavam no ano no grupo de menor capacidade, ali permaneciam. Mas alguns professores pregavam e praticavam o mindset crescimento. Concentravam-se na ideia de que todas as crianças seriam capazes de desenvolver suas aptidões. E em suas aulas acontecia uma coisa estranha. O fato de começarem no grupo de alta ou baixa capacidade não tinha relevância para o desempenho dos alunos. Todos terminavam o ano em nível elevado. Observar esses resultados é uma experiência poderosa. A diferença entre os grupos simplesmente haviam desaparecido sob a orientação de professores que ensinavam com o objetivo de aperfeiçoar, pois esses professores haviam encontrado uma forma de chegar aos alunos de baixa capacidade. A maneira pela qual os professores podem pôr em prática o mindset de crescimento é matéria de outro capítulo, mas eis uma visão preliminar do que fez Marva Collins, a famosa professora. No primeiro dia de aula, ela se aproximou de Fred, aluno reprovado do 2º ano, que já não queria mais nada com a escola. "Vamos, meu querido", disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "Temos de trabalhar. Não se pode simplesmente ficar sentado e aprender sozinho. Prometo, você vai fazer e vai produzir. Não vou deixar que você fracasse." Resumo. O mindset fixo limita as realizações. Enche a mente das pessoas com pensamentos perturbadores, torna desagradável o esforço e leva a estratégias de aprendizado inferiores. Mais do que isso, transforma as outras pessoas em juízes, em vez de aliados. Quer estejamos falando de Darwin, quer de universitários, as realizações importantes exigem grande concentração, esforço total e um baú cheio de estratégias. E também aliados com o aprendizado. Isso é o que o mindset de crescimento nos dá, e por isso permite que nossas capacidades se desenvolvam e frutifiquem. Aptidão artística é um dom? Apesar da crença geral de que a inteligência é inata e não construída, não é difícil imaginar, se realmente pensarmos no assunto, que as pessoas sejam capazes de desenvolver suas aptidões intelectuais. O intelecto tem muitas facetas. É impossível desenvolver habilidades verbais, matemáticas, científicas ou pensamento lógico e assim por diante. Mas, quando se trata de aptidão artística, parece mais um dom divino. Por exemplo, algumas pessoas parecem ser naturalmente capazes de desenhar bem. Outras não. Até mesmo eu acreditava nisso. Enquanto alguns de meus amigos sem qualquer aprendizado davam a impressão de não fazer esforço para desenhar divinamente, minha capacidade nesse campo cessou na escola fundamental. Por mais que tentasse, o resultado era sempre primário e desanimador. Possuo outras habilidades artísticas. Sou boa projetista. Sou ótima com as cores e tenho um sentido sutil de composição. Além disso, tenho boa coordenação entre os olhos e as mãos. Por que não era capaz de desenhar? Certamente porque me faltava o dom. Devo confessar que isso me preocupava muito. Afinal de contas, quando você precisa desenhar? Descobri isso certa noite, num jantar oferecido por um homem fascinante. Era um senhor idoso, um psiquiatra, que escapara do Holocausto. Aos 10 anos de idade, na Tchecoslováquia, voltou certo dia da escola com o irmão e viu que os pais haviam desaparecido. Tinham sido levados. Sabendo que um tio morava na Inglaterra, os 2 meninos foram a pé até Londres e o encontraram. Poucos anos depois, mentindo a respeito da idade, meu anfitrião se alistou na Força Aérea Britânica durante a guerra. Foi ferido e casou-se com a enfermeira. Entrou para a escola de medicina e desenvolveu uma próspera carreira nos Estados Unidos.
Ao longo dos anos, ele se interessou muito por corujas. Achava que essas aves possuíam características que ele admirava e gostava de pensar em si próprio como semelhante a elas. Além das muitas estatuetas de corujas em sua casa, tinha também um livro no qual pedia a seus convidados que deixasse o desenho de uma coruja e escrevesse alguma coisa para ele. Ao entender seu livro e explicar sua importância, senti-me honrada e horrorizada. Principalmente horrorizada. Ainda mais pelo fato de que minha criação não ficaria enterrada em algum lugar no meio do livro, mas adornaria a última página. Não descreverei a intensidade de meu desconforto ou a má qualidade de minha obra de arte, mas ambas as coisas eram dolorosamente evidentes. Conto essa história com um prelúdio de espanto e da alegria que senti ao ler desenhando com o lado direito do cérebro. As páginas opostas de frente uma para a outra estavam o antes e o depois de autorretrato das pessoas que fizeram um rápido curso de desenho com a autora, Beth Edwards. Elas haviam feito autorretratos ao iniciar o curso e 5 dias depois ao terminá-la. Os resultados são fantásticos. No começo, essas pessoas não pareciam ter muita habilidade artística. A maior parte das figuras que desenhavam lembrava a minha coruja, mas poucos dias depois já eram capazes de desenhar de verdade. E Edward jura que é sempre assim. Parece impossível. Edward concorda que a maioria das pessoas considera a aptidão para o desenho uma coisa mágica, que somente alguns poucos possuem e somente alguns poucos possuirão. Mas é porque as pessoas não compreendem os componentes. Os componentes do desenho que podem ser aprendidos. Na verdade, diz ela, não se trata de aptidão para desenhar, mas a capacidade de ver. É a capacidade de perceber fibras, espaços, relações, luzes e sombras e a totalidade. Para fazer um desenho é preciso aprender a desenhar cada componente e, em seguida, combinar em um único processo as habilidades aprendidas. Algumas pessoas simplesmente adquirem essas aptidões no decurso natural de suas vidas, enquanto outras precisam esforçar-se para aprendê-las e combiná-las. Mas, como podemos ver pelos autorretratos de depois, qualquer pessoa é capaz de fazê-lo. Eis o que isso significa. Só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum aprendizado, isso não significa que outros não possam fazê-lo. Às vezes a fazem até melhor, com treinamento. Isso é muito importante, porque grande parte das pessoas de mindset fixo acha que as realizações do início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém. Jackson Pollock. Teria sido realmente uma pena se Jackson Pollock tivesse sido desestimulado pelos outros por esse motivo. Os especialistas concordam que Pollock tinha pouco talento nato para as artes, e, quando olhamos suas obras iniciais, isso fica evidente. Concordam também que ele se tornou um dos grandes pintores norte-americanos do século XX, e que revolucionou a arte moderna. Como conseguiu passar de ponto A para o ponto B? Twyla Tharp, famosa coreógrafa e dançarina, escreveu um livro titulado The Creative Rabbit, O Hábito Criativo. Como se depende do título, ela argumenta que a criatividade não é um ato mágico de inspiração, é o resultado de trabalho árduo de dedicação, até mesmo para Mozart. Lembramos-se do filme Amadeus? Lembra-se de que o filme mostrava Mozart compondo com facilidade uma obra-prima após a outra, enquanto seu rival Salieri morria de inveja? Bem, Tharp examinou esse filme e sua opinião é: nada disso, bobagem, não existe gênios naturais. Jackson Pollock passou do ponto A ao ponto B por meio da dedicação. Ele se aproximou pela ideia de se tornar artista, pensava em arte o tempo todo e fazia uma arte o tempo todo. Por ser tão entusiasmado, fez com que as outras pessoas o levassem a sério, e o instruísse até que aprendeu tudo o que havia para aprender e começou a produzir obras surpreendentemente originais. Seus quadros, derramados, cada qual absolutamente incomparável, permitiram-lhe desenhar a partir de seu inconsciente e comunicar uma imensa gama de sentimentos. Há alguns anos tive o privilégio de presenciar uma exposição desses quadros no Museu de Arte Moderna de Nova York. Fiquei impressionada com a força e a beleza de cada peça. Qualquer pessoa será capaz de fazer qualquer coisa? Na verdade, não sei. No entanto, creio que agora podemos concordar que as pessoas são capazes de fazer muito mais do que parece à primeira vista. O perigo dos elogios e dos rótulos positivos. Se as pessoas possuem tanto potencial para realizar, como podem ganhar confiança em seu potencial? Como podemos lhe dar a segurança de que precisam para realizá-lo? Que tal elogiar sua habilidade, a fim de comunicar que elas possuem o que é necessário para vencer? Na verdade, mais de 80% dos pais nos afirmaram que é preciso elogiar a habilidade das crianças para estimular sua confiança e suas realizações. Todos achamos que isso faz muito sentido, mas depois ficamos preocupados. Pensamos nas pessoas que têm mindset fixo e sabemos que elas já prestam muita atenção em sua capacidade. Será suficiente? Vou achar que fiz bem? Elogiar as aptidões das pessoas não fará com que prestem mais atenção nelas? Isso não equivalia a lhe dizer que é isso que valorizamos e, mais, que podemos saber por meio de seu desempenho quais são as suas capacidades ocultas mais profundas? Isso não equivaleria a lhes ensinar o mindset fixo? Adam Guettel foi considerado o príncipe herdeiro e o salvador do teatro musical. Ele é neto de Richard Rodgers, que escreveu a trilha sonora de clássicos como Oklahoma e Carousel. A mãe de Guettel se entusiasma com o gênio do filho. Todos os demais também. Ali há talento, e dos grandes, proclamou com admiração a crítica do New York Times. A questão é saber se esse tipo de elogio estimula as pessoas. O bom da pesquisa é que você pode fazer esse tipo de pergunta e depois procurar obter respostas. Por isso, fazemos estudos com centenas de estudantes, principalmente no início da adolescência. Primeiro, demos a todos um conjunto de problemas bem difíceis. Retiramos de um teste não verbal de aferição de QI. A maior parte deles se saiu bastante bem, e, quando terminaram, nós o elogiamos. Alguns elogiamos por sua aptidão. Dissemos: que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom, você deve ser bom nisso. Esses estavam na posição de Adam Guettel. Você é muito talentoso. Elogiamos outros por seu esforço. Que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom. Você deve ter se esforçado bastante. Não fizemos imaginar que possuíam algum dom especial. Foram elogiados por fazer o que era preciso para ter êxito. Ambos os grupos eram exatamente iguais no início, mas logo depois dos elogios começaram a se diferenciar.
Como temíamos, os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo, e eles demonstraram todos os sinais disso. Quando lhe oferecemos uma escolha, rejeitaram uma nova tarefa desafiadora, com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências e representasse um questionamento do seu talento. Quando Goethe tinha 13 anos, estava pronto para ser o protagonista de Amhal e os Visitantes da Noite para uma apresentação da ópera Metropolitana e um filme para a TV. Mas desculpou-se dizendo que tinha tido problemas com a voz. Creio que fingi que minha voz estava mudando. Eu não queria enfrentar a pressão. Em contraste, quando os alunos foram elogiados por seu esforço, 90% deles aceitaram a nova tarefa com a qual poderiam aprender. Em seguida, demos a eles alguns problemas realmente difíceis, nos quais não tiveram muito êxito. Os elogiados por sua aptidão passaram a achar que não deviam ser tão inteligentes assim. Se o sucesso significara que eram inteligentes, nesse caso, um êxito relativo devia significar que eram deficientes. Goethe confirma isso. Na minha família, quem é bom é um fracassado. Quem é muito bom também. A única coisa que não significa um fracasso é ser ótimo. Os alunos elogiados pelo esforço simplesmente acharam que a dificuldade significava. Faça mais esforço ou tente novas estratégias. Não consideram aquilo como fracasso e não imaginaram que tivesse reflexo em seu intelecto. E quanto ao prazer dos alunos em resolver os problemas? Depois do sucesso, todos adoraram os problemas, mas depois que apareceram os mais difíceis, os dos grupos de aptidão disseram que já não estavam se divertindo. Ninguém pode ficar contente quando sua razão para ser famoso, isto é, seu talento especial, está sendo colocado em dúvida. Assim diz Adam Guettel, eu gostaria de me divertir, ficar tranquilo, sem ter a responsabilidade desse potencial para me transformar num grande homem. Assim como ocorrera com os jovens de nosso estudo, a carga do talento prejudicava seu prazer. Os alunos elogiados por seu esforço continuaram a adorar os problemas, e muitos deles disseram que as questões difíceis eram as mais divertidas. Depois, verificamos o desempenho de todos eles. Após experimentar a dificuldade, o desempenho naquele do grupo elogiado pela aptidão caiu acentuadamente, mesmo quando lhes demos problemas mais fáceis. Ao perder a confiança em sua capacidade, haviam piorado a relação ao início do estudo. Os do grupo de esforço demonstraram melhor desempenho. Tinham utilizado os problemas mais difíceis para aperfeiçoar suas aptidões, e ao tornarem-os fáceis, estavam muito adiante. Como esse estudo era uma espécie de teste de QI, é possível dizer que elogiar a capacidade reduziu o QI dos alunos, e elogiar o esforço elevou-o. Goethe não progredia. Estava tomando por tiques nervosos obsessivos compulsivos. Roía as unhas até sangrar. Passe um minuto com ele, basta um, e verá que por trás dos tiques começa a aparecer um quadro de terror, disse o entrevistador. Goethe também enfrentava problemas graves e recorrentes com drogas. Em vez de lhe dar força, seu dom o encheu de temor e dúvida. Em vez de realizar seu talento, esse compositor brilhante passou a vida fugindo dele. Uma coisa permite ter esperança, seu reconhecimento de que ele próprio terá de seguir o curso da sua vida, e que este não será auditado por outras pessoas, e pessoa ou opinião que possam ser sobre o seu talento. Certa noite, ele sonhou com seu avô. Eu seguia com ele para o elevador. Perguntei se eu valia alguma coisa. Ele respondeu com um ar bondoso. Você tem a sua própria voz. A voz está finalmente emergindo? Em 2005, Goethe ganhou o prêmio Tony pela partitura The Light in the Piazza, A Luz na Piazza, um musical de grande intensidade romântica. Ele aceitará essa vitória como um elogio ao seu talento ou um elogio ao seu esforço? Espero que a segunda opção seja verdadeira. Houve mais uma descoberta no nosso estudo, ao mesmo tempo surpreendente e preocupante. Dissemos a cada um dos alunos, sabe, vamos fazer esse estudo também em outras escolas, e apostamos que os alunos de lá vão querer saber o que vocês acharam dos problemas. Assim entregamos a todos uma folha em branco para que escrevessem o que pensavam, mas deixamos também um espaço para que escrevessem o resultado que tinha obtido no teste. Você acreditaria por quase 40% dos alunos do grupo que foi elogiado pela aptidão mentiram sobre os resultados que tinham obtido? E sempre no mesmo sentido. No mindset fixo, as imperfeições são vergonhosas, especialmente para os talentosos, e por isso, eles preferem escondê-las. O que é alarmante é que trabalhamos com crianças normais e as transformamos em mentirosas, simplesmente porque lhe dissemos que eram inteligentes. Logo depois de redigir esse parágrafo, conversei com um jovem que dá aulas particulares a candidatos aos exames do College Board, junto à Universidade Norte-Americana. Ele viera me consultar a respeito de uma de suas alunas, e fazia provas para se exercitar e depois mentia sobre os resultados. Ele deveria ensinar o que ela não sabia, mas ela não conseguia dizer a verdade quanto ao que não sabia, e está pagando para ter aulas. Assim, dizer às crianças que são inteligentes, afinal de contas, acabou fazendo com que se sentissem burras e agissem como tais, mas afirmassem ser inteligentes. Não creio que seja isso que pretendemos quando damos algum rótulo positivo, como superdotado, talentoso ou brilhante. Não queremos lhes roubar o entusiasmo diante dos desafios nem de suas receitas para o sucesso, mas esse é o risco que se corre. Eis uma carta de um homem que leu alguns dos meus trabalhos. Prezada doutora Drake, foi muito doloroso ler o seu capítulo, e eu me reconheci.